Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esse dia. Estamos felizes também pela oportunidade proporcionada pelo Senhor aqui nesta noite. Querido Espírito Santo, quero pedir mais uma vez para o Senhor levar em cativeiro, meu Pai, toda a mente, para que nada no mundo natural e nem no mundo sobrenatural possa interferir no processo e no efeito que a Tua palavra pode produzir em nossas vidas. E que esta palavra, meu Pai, ela encontre em nós o endereço certo e ela permaneça na nossa vida, para que no momento em que nós tivermos necessidade, ela possa florescer, ela possa aparecer em nossa vida e assim produzir o efeito necessário pela qual ela foi mandada. Querido Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui nessa casa, porque esta casa é do Senhor. Pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, e que seja feito tudo conforme a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, certo da Tua resposta, no nome de Jesus, e os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento, meu querido irmão e minha querida irmã. Irmãos, nós temos alguns visitantes, deixa eu ver, aqui eu não tenho nenhum papelzinho. Alguém que nos visita, levante a mão assim, para nós conhecermos. Ali, Deus abençoe, muito bem-vinda. Mãe Hilda, que bom te ver aqui, Mãe Hilda. Minha ovelha do Jardim das Flores, agora está em Curitiba, é isso? Que Deus abençoe a irmã, muito bem-vinda. Lá no fundo também, os jovens, Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos, tá? Mais alguém? Os demais aqui são todos nós, aqui. Também Deus abençoe, muito bem-vinda no nosso meio. Queridos, eu quero falar um pouquinho nessa noite, aqui nesse texto, para mim ele é muito atraente, e ele é muito envolvente, e por isso que eu, através do Espírito Santo, escolhi ele nesta noite, para nós podermos falar um pouco, porque o versículo de número 2 vai ser o versículo pelo qual nós queremos trabalhar aqui. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente fala mundo, quando a gente vai falar sobre mundo, vem pelo menos dois tipos de coisa na nossa mente. Você pode notar que você, como crente pentecostal, fervoroso, do fogo, do manto, já deve talvez alguma vez ter falado assim: este irmão é mundano, ou aquela pessoa ela é mundana. A gente se utiliza muito desse vocabulário, principalmente no nosso meio pentecostal. A gente tem a palavra mundo, a palavra mundano, como alguém que está distanciado de Deus, como alguém que está longe de Deus, ou que está na prática daquilo que Deus não se agrada. Então, quando a gente olha para esse texto de Romanos capítulo de número 2, a gente começa a fazer algumas avaliações. Em primeiro lugar, esse texto não está falando, queridos, do mundo físico, esse mundo maravilhoso que nós temos. Porque esse mundo é abençoado. Você vai ali nas cataratas, o mundo proporciona algo maravilhoso, uma visão extraordinária que a gente fica embasbacado. Tem pessoas que vêm de todos os 4 cantos do planeta para poder ver as cataratas do Iguaçu. É algo que o mundo oferece, que traz uma satisfação. Você vai até Itaipu Nacional, estou falando só da nossa região, você vai ver também uma mega, uma hiper, uma super construção que está inserida dentro do contexto mundo, e que é uma coisa boa também. Você vai, por exemplo, eu quando fui primeira vez até Santa Catarina, eu fui ver o mar, eu fiquei, era mais ou menos umas 20 horas, eu fui, era noite, e eu achei algo assim, sem explicação, o barulho das ondas. Eu fiquei até 1h da manhã sentado na areia, olhando, contemplando, vendo aquela maravilha, nunca tinha visto. Então a primeira vez eu já era adulto, e eu achei algo assim, de uma beleza extraordinária, algo fantástico. Talvez quem já foi até Bonito, no Mato Grosso também,
deve ver que é um lugar esplendoroso, um lugar que tem a sua natureza, aquelas matas, aqueles rios de águas cristalinas, são algo extraordinário. Então o mundo em si físico, ele é muito bom, ele tem coisas extraordinárias, coisas que vale a pena. A gente, quando vai sair para fazer uma viagem para algum lugar, a gente procura algum lugar no mundo que seja bonito, não é mesmo? A gente quer um lugar que seja bonito e que seja agradável. Então Paulo não está se referindo nesse contexto de mundo físico, dessas matas, desse céu maravilhoso, do sol glorioso. Ele está falando de um mundo chamado sistema, de um sistema que existe em nosso meio. Paulo está falando da corrupção que existe dentro do mundo. Paulo está falando do engano, das mentiras, das desonestidades, por exemplo, hoje a gente vê um desintegrar de famílias, onde a família está sendo banalizada, ridicularizada, onde a família está sendo exposta de uma maneira tão terrível. Então Paulo está dizendo no versículo de número 2 acerca disso: olha, não se conformem com este mundo, vocês não podem aceitar esse tipo de coisa. Isso não pode ser normal para vocês, isso não pode ser comum. Não tem nada a ver o desonesto, o mentiroso, isso é uma coisa que tem no nosso dia a dia e sempre vai ter. Não, Paulo está dizendo que a gente não pode aceitar isso com tanta facilidade, não pode achar que isso é uma coisa comum no nosso meio, porque não é. Isso não é uma coisa comum, isso é algo que a gente, enquanto respirar, enquanto tivermos vida, a gente precisa combater, a gente precisa lutar. E o primeiro passo para se combater isso é a gente mesmo ter uma mudança de vida, é a gente não se adaptar. Aí o texto vai dizer para nós não se conformarmos. O que é conformar-se, queridos irmãos? Conformados é a gente adquirir a mesma forma, é a gente se igualar à mesma situação, é quando a gente entra dentro de uma forma e fica igual. Então o mundo, esse sistema iníquo, pecaminoso, tem a sua forma, vamos dizer assim, e tem muitas pessoas que infelizmente se adentram dentro dessa forma e se igualam, e começam a ter as mesmas práticas, fazer as mesmas coisas. E prestem atenção, porque eu não estou falando de coisas fora da igreja, estou falando de coisas dentro da igreja. Estou pregando para pessoas que conhecem a Cristo e que muitas vezes a gente, pelo balançar das águas, a gente acaba se adaptando, a gente acaba se conformando. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ser uma geração de inconformados. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa no nosso meio, a gente não pode achar que essas coisas terríveis, essas coisas pecaminosas, essas coisas malignas, são coisas normais, ainda que elas excedem, ainda que elas estão atuando de uma maneira muito forte, mas a gente não pode de maneira nenhuma aceitar isso. Precisa se levantar urgentemente uma geração de pessoas inconformadas, pessoas que não aceitam o sistema pelo qual elas estão vivendo, onde elas estão passando, onde elas estão se relacionando com pessoas. Conformados é a ideia de se amoldar a alguma coisa ou algum sistema, é igualar-se a determinada coisa, é tornar-se parecido ou igual a algo. Todo mundo mente, eu também vou mentir. Eu já ouvi essa frase, já ouvi alguém dizendo: é impossível, pastor, todo mundo mente. Então é impossível não mentir. É possível não mentir, e muito possível, basta querer. Não tem esse negócio que é impossível não mentir. É impossível para quem está se amoldando, para quem está se adaptando ao sistema que está vivendo. Pastor, é impossível a gente ser honesto nesse mundo de hoje. É possível ser honesto completamente neste mundo de hoje. Agora, é impossível ser honesto para quem está se amoldando, para quem está se igualando a esse sistema. Porque a gente não vai pelo que os outros ou pelo que o mundo diz, a gente vai pelo que a palavra de Deus nos ensina, pela forma que ela diz para nós podermos andar. Eu coloquei aqui que a sociedade é muito envolvente e ela tenta nos arrastar em nome da forma moderna de viver.
ela dita os seus próprios princípios em nome da liberdade humana, rejeitando por completo os princípios de Deus. Tem um monte de gente que diz que não dá para servir a Deus porque os mandamentos de Deus são muito pesados. Pois a Bíblia diz ao contrário, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus são leves. A Bíblia diz que o fardo de Jesus, o jugo dele é leve e é suave. Então é o mundo, é o sistema iníquo que quer nos carregar. Porque eu sempre falo, acho muito interessante, queridos irmãos, que para nós é mais prático, é mais cômodo, é andar onde todo mundo anda, fazer o que todo mundo faz, praticar o que todo mundo pratica, para a gente não ser confrontado. Porque qualquer coisa que a gente faça de diferente, alguém nos confronta, alguém diz que... ou alguém chega a dizer que você quer ser mais santo, quer ser melhor. Não, nós não queremos ser, nós devemos ser, é diferente. Nós temos que ter essa conduta diária. Então nós não se amoldamos, nós não praticamos e nós não andamos em conformidade com o que a sociedade diz com que tem que andar. Até abro um parênteses aqui, queridos irmãos, que é um tema bem interessante, mas muitas pessoas procuram a gente, às vezes dizem assim, pastor, qual é a forma correta de um cristão andar? Alguém, por exemplo, perguntou esse dia para mim e para Marinês, qual é a maneira correta de um cristão se vestir? A Bíblia não fala, claro que a Bíblia fala. A Bíblia fala o tempo todo. A Bíblia diz que a roupa do cristão, a conduta do cristão, está ali no livro de 1 Timóteo, a Bíblia diz que é com pudor e com modéstia, não é verdade? Então, se eu tenho pudor e tenho modéstia, eu estou vestindo a roupa que Deus mandou eu vestir. Agora, tudo aquilo que causa sensualidade, tudo aquilo que faz, que transmite, queridos irmãos, a luxúria, tudo aquilo que transmite alguma coisa reprovável diante dos olhos de Deus, é a roupa que é pecado usar. Então é fácil de se entender. Qual é a roupa adequada, pastor Amorim? É aquela que não produz, que se anda com pudor e com modéstia. Porque fica aquela briga, isso pode, aquilo não pode, aquilo ali deve ser feito, aquilo não deve ser feito. Queridos, eu já disse e vou repetir para vocês quantas vezes for necessário. Todas as vezes que você se olhar no espelho, que você achar que você é a última bolacha do pacotinho, que aquilo ali está arrebentando e que vai parar o trânsito, irmãs, troque esse vestido, coloque um outro. Porque quando a gente sai para a rua, eu não estou falando de igreja, quando a gente sai para a rua, a gente não sai para se mostrar, a gente não sai para ser o melhor, a gente não é um produto, a gente não está na vitrine se expondo para que as pessoas nos vejam. Nós somos seres humanos, somos sociais, vivemos no meio um do outro e a gente tem a nossa vida própria. A mulher, ela vai se mostrar a sua beleza que ela tem para o seu marido. E o seu marido a mesma coisa, que minha esposa trouxe uma palavra um dia dizendo que agora os homens estão andando a vácuo, não é verdade? Estão andando a vácuo, que se você dá uma brida no braço, rasga aqui, rasga lá e estoura tudo. É um negócio bem interessante, então é preocupante, porque não sei até que ponto isso é algo que transmite modéstia. Então vai muito do que está dentro de mim, o que está na minha mente, porque também eu posso usar uma roupa lá e que essa roupa não está me acusando, não está me causando. Claro que se a minha mente não estiver já, como a Bíblia diz que tem algumas mentes que estão totalmente corrompidas, aí não há, nunca vai acusar nada. Então é muito interessante, queridos, a gente entender que o mundo tem um padrão, nós temos outro. A igreja, o cristianismo, o povo de Deus, a gente está... Eu coloquei uma frase aqui até, que a gente, queridos irmãos, estamos no mundo, mas nós estamos aqui vivendo no mundo, mas não somos deste mundo. A Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Então é muito interessante a gente não se adaptar. A moda diz agora que é isso que eu tenho que fazer, mas a Bíblia diz que isso não é bom fazer. O que a gente faz? A gente não faz o que a moda diz que nós temos que fazer. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, a gente vê muitas pessoas de braços dados, andando da mesma maneira, da mesma forma, com os mesmos costumes, com as mesmas práticas, com os mesmos erros, e achando que está tudo normal, que está tudo certo. E isso é um perigo. É viver no mundo e não para o mundo. A Bíblia diz em Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nem tudo, queridos irmãos, que o mundo oferece, é para nós usufruirmos dele.
Nem tudo que o mundo tem é para nós praticarmos. Tem coisas que vai ofender a santidade de Deus, e isso a gente não deve praticar. Isso a gente não deve fazer. O nosso testemunho, ele vai falar muito mais alto. Eu vi uma frase num livro, achei muito bonito, que diz assim: o navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. A igreja pode estar no mundo, mas o mundo, sistema, não pode estar dentro da igreja. E às vezes a gente está vendo uma certa adaptação, algumas coisinhas que tem lá fora, acontecendo aqui dentro. Algumas coisinhas que se pratica lá fora, se praticando aqui dentro. Então é um perigo. O que é isso, pastor? Isso é o estar se amoldando, é o estar se conformando, é o achar que está tudo beleza, que não tem problema nenhum, até achar que todo mundo é igual, todo mundo faz, e não... Alguns chegam ao extremo, queridos irmãos, de resolverem, de mudarem de igreja, porque diz que aquela igreja ali, ela é muito radical, aquela igreja ali, ela pressiona muito, aquela igreja ali, o sistema deles é muito rígido. Depende do que ele está falando, e depende da Bíblia que está lendo, né? Porque eu repito milhares, milhões e milhares de vezes, não é uma igreja que vai transformar a sua vida, é a palavra de Deus. Então você precisa buscar pela palavra para ver qual é o sistema, o que é que eu preciso fazer. O reino de Deus não é semelhante ao reino do mundo. O reino do mundo é corrupto, é enganoso. O reino do mundo anda em desonestidade. O reino do mundo anda em conflito, em guerras. O reino do mundo, existe um monte de coisas, querido irmão, que dentro do reino dos céus nós jamais praticaremos. Algumas perguntas que a gente deveria fazer antes de nós tomarmos qualquer decisão, para ver se nós não estamos inseridos nesse sistema corrupto aí fora. Por exemplo, isto que eu vou praticar é bom para mim, também é bom para Deus? A gente faz essa pergunta. Isso que eu vou fazer é bom para mim, também é bom para Deus? Deus vai gostar do que eu vou praticar? Porque a gente às vezes não faz essas perguntas, a gente passa direto. O que eu vou realizar, será que Deus vai se agradar daquilo que eu vou realizar? Outra coisa, isso que eu vou praticar contribuirá de alguma forma para a glória de Deus? São perguntas que deveríamos fazer. São perguntas que deveríamos colocar antes de qualquer decisões que fôssemos tomar, de qualquer coisa que fôssemos fazer. Isso que eu vou praticar, isso que eu vou fazer, vai contribuir de alguma maneira para a glória de Deus? Isto que eu estou praticando é perfeito aos olhos de Deus? Deus se agrada com a prática que eu estou praticando, que eu estou realizando? Os olhos de Deus estão se agradando das práticas que eu estou realizando? São perguntas. Porque não tem, eu disse domingo aqui, vou repetir de novo, irmão, a gente tem algumas pessoas que elas carregam com elas a síndrome do coitadismo. O que é a síndrome do coitadismo? Ai, Deus vai me ajudar, tem que ter misericórdia, não sei o que, aquela coisa como que se Deus fosse sei lá o que, não sei nem dizer. E as pessoas vão se corrompendo, vão praticando coisas, e aí chegam diante de Deus como se nada tivesse acontecido, e quando são expostas através da palavra, aí elas querem tentar fazer uma negociação com Deus. Nunca vai dar certo, nunca vai funcionar. Então a tua prática que você está fazendo, isso que você pratica, isso que você faz, isso que você realiza, é perfeito aos olhos de Deus? Uma outra pergunta: isto que eu quero fazer não vai ferir nenhum dos princípios divinos? As decisões que eu vou tomar no meu dia a dia, não vai ferir nenhum dos princípios divinos que eu tenho sobre a minha vida? Porque isso é uma coisa séria, nossas decisões, as nossas práticas diárias. Será que eu devo fazer isso? Não vai ferir nada, não vai ferir nenhum dos princípios que Deus estipulou? Porque eu trouxe para os irmãos aqui a diferença, queridos irmãos, sobre costumes e princípios. Lembra? Eu falei sobre 7 terça-feiras aqui, sobre os princípios da Bíblia. Não tem mais, é só 7. Daqueles 7 derivam-se os restos, mas os 7 princípios que a Bíblia tem, nós colocamos aqui. E aí, será que as práticas que eu vou praticar no meu dia a dia não vai ferir nenhum princípio desse que Deus estipulou pela sua palavra? Porque a gente tem algumas coisinhas que a gente sempre quer levar uma vantaginha, sempre quer sair melhor um pouco do que os outros, e a gente vai vivendo a vida, vai vivendo, o sistema vai implantando na nossa mente, implantando no nosso viver diário, que tais práticas não tem problema nenhum, que a bondade de Deus ela vai me alcançar, e eu vou
deitando e rolando, quando eu vejo, talvez estou distanciado de Deus. Estou inserido 100% dentro de um sistema mundano. Outra pergunta aqui: isto é agradável a Deus ou somente a mim? Talvez uma prática que a gente pratica. Será que está agradando a Deus ou está agradando somente a mim? A última pergunta eu coloquei assim: isto deixaria Deus satisfeito com a minha prática que eu vou praticar no dia a dia? Porque às vezes, irmãos, a corrupção ela é tão grande e às vezes nós somos colocados à prova. Às vezes nós somos colocados, Deus nos coloca à prova para ver até que ponto vai a nossa integridade, até que ponto a gente serve a Deus de verdade ou se somos apenas membros de um sistema religioso, né? Então às vezes a gente vai ter que perder alguma coisa para poder ganhar lá na frente. E tem pessoas que elas não conseguem, não sabem o que significa essa palavra perder, porque elas não foram preparadas para percas, elas foram preparadas só para ganhos. Tem pessoas que elas têm uma preocupação tão grande com o seu ego, com o seu eu, que elas se sentem diminuídas se elas perderem alguma coisa, e para a sociedade elas acham que vai ser ridicularizado. Então elas preferem fazer uma maracutaia, fazer uma manobra, fazer alguma coisa ali para não perder, mas para sair ganhando, mesmo que isso seja algo errado, mas que ela continue naquele patamar que ela está vivendo. Mundo, sistema de corrupção. Nós crentes às vezes perdemos, nós crentes às vezes quebramos, nós crentes às vezes falimos, nós crentes às vezes temos dificuldades, às vezes temos problemas grandes, mas tudo dentro da vontade de Deus. O inimigo ele é campeão para chegar e dizer assim: você está com um problemão muito grande, ó, eu tenho a solução aqui, ó. Vou usar uma metáfora, tá? Uma metáfora, ó. Se prostrados me adorares, ó o mundão aí, tudo para você. Teu problema acaba agora, o chequinho está em branco aqui, dobra o joelhinho para mim, é uma metáfora. E está aqui na tua mão, e tem pessoas que infelizmente se dobram para eles, por pouca coisa. E por muita coisa às vezes, para poder levar vantagem, para poder ganhar, e no final não sabe que estão perdendo muito mais do que jamais imaginaria. Então a gente precisa, na hora de fazer qualquer negócio, tomar qualquer decisão, a gente precisa perguntar: isso deixa Deus satisfeito? Isso vai agradar a Deus? Se não deixar Deus satisfeito, estou fora. Se não agrada a Deus, não vou praticar. Mas rapaz, você vai perder, isso vai trazer para você uma... Não, estou fora, isso não agrada o Deus que eu sirvo. Não pense que Deus vai deixar passar em branco, tá? Não, é tanta coisa aí, tudo normal, Deus não vai nem ligar para isso aí não. Ele vai ligar e Ele vai cobrar, mais cedo ou mais tarde. A palavra de Deus disse que ninguém é obrigado a semear nada, mas depois de semeada a colheita é obrigatória. Ela virá e não tem como escapar dela. Novos resultados somente com novas atitudes. Se a nossa vida está meio pendendo para o lado do sistema mundano, que eu falo de corrupção, de engano, de mentira, de desonestidade e assim por diante, a gente precisa tomar novas atitudes, a gente precisa trilhar novos caminhos, a gente precisa criar novos hábitos. Nós viemos numa quarta-feira aqui, isso tem, eu acho que já uns mês e pouco aí, e nós estávamos aqui umas 10 irmãs aí na quarta-feira, que ficamos o dia todo, e trouxemos uma palavra aqui e falamos: gente, o que a nossa vida precisa é criar hábitos novos. E a gente chegou num consenso, como era pouquinha gente e tal. O que você queria que mudasse na sua vida? Alguém disse assim: pastor, eu queria emagrecer. Então come menos. Novo hábito. Eu falei isso, e eu passei a comer menos. Outro falou assim: ai pastor, eu não consigo orar de madrugada, então coloca o relógio de despertar lá na sala, porque o teu marido não vai levantar para desligar, vai ter que ser você. Você vai lá e quando você levantar é o momento de você orar. O primeiro dia vai ser ruim, no segundo dia vai ser difícil, mas no terceiro você já vai acostumar. Então precisa se criar novos hábitos. Pessoas que estão acostumadas a práticas erradas precisam inverter as ordens dos valores. A partir de hoje eu vou começar a praticar a coisa certa. No começo vai ser horrível, vai ser estranho praticar a coisa certa para quem está acostumado a fazer tudo errado, mas logo depois você não conseguirá mais fazer as coisas erradas, porque novos resultados somente com novas atitudes. A vida não muda se nós continuarmos do mesmo jeito.
A vida não vai ter mudança se nós não tomarmos uma direção diferenciada. Se continuar com as mesmas práticas, o mesmo jeito, acontecerá as mesmas coisas. Eu sempre digo, dia 31 de dezembro, que dia extraordinário, que os céus se levantam, os anjos, tudo fica em pé, que é tanta promessa. Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, oh glória, esse ano eu vou jejuar 2 vezes por semana, e assim vai falando, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou ler 5 livros esse ano, e assim a lista é grande. Chega fevereiro, março, abril, não fizemos nada, não realizamos nada, porque os hábitos são errados, os hábitos diários são errados. Nós somos acostumados a levantar de manhã, fazer o café, tomar o café, pegar o celular, abrir o WhatsApp, alguns depois vai para o Facebook, daí sai para o trabalho, trabalha até 11 horas, 11h40, meio-dia, volta, almoça, deita no sofá, liga o celular, olha para o WhatsApp, responde as coisas, volta para o trabalho, 6 horas vem para casa, toma banho, abre o WhatsApp, vê as mensagens, volta para lá, vem para a igreja, sai da igreja, vai para o WhatsApp. É desse jeito, a vida é desse jeito. 100 anos, se não cuidar, vai ficar desse jeito, porque não muda os hábitos. Por que você não experimenta na próxima vez, agora, levantar de manhã, primeira coisa, quando estiver fazendo o cafezinho ali, você pegar e ler uma passagem bíblica? Nunca fiz isso, vou fazer a partir de agora, pastor, porque segundo o que eles ensinam, e que nós ensinamos, se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você lê ela em 1 ano. Só que o problema nosso é adquirir os novos hábitos. A gente está tão acostumado com a mesmice, com a mesma coisa, que a gente acaba não mudando, Samuel, e aí fica do mesmo jeito e os problemas continuam iguais. E os problemas nossos não são difíceis, são simples. E só que quando a gente está falando aqui de novos resultados, somente com novas atitudes, a gente está falando no âmbito do sistema de mundo, é coisa profunda. Você que trabalha, você que mexe com alguma coisa, você que se relaciona com pessoa, você que mexe com dinheiro, cuidado, 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 porque só tem um banco que a Bíblia diz que nunca quebra, que é o banco dos céus. Cuidado, porque às vezes alguma coisa que a gente leva vantagem aqui pode produzir em nós algo terrível lá na frente. Não fique preocupado se você descer lá embaixo sendo uma pessoa honesta, porque a Bíblia diz que Deus exaltará esse tipo de pessoa, mais cedo ou mais tarde a bênção virá sobre a tua vida. Primeiro ponto aqui que nós falamos então, para nós não se conformarmos. Está ruim, está complicado, pastor, eu estou meio pendendo para lá, tem hora que eu acho que as coisas que o mundo tem é muito prazerosa, eu acho o sistema assim normal, para mim é normal, contar uma mentirinha, acrescentar alguma coisa. Então não se conforme com isso, não aceite isso, seja um diferencial, seja uma luz no meio das trevas, seja o sal que tempera esse mundo. É complicado, no começo é difícil demais, porque a gente encontra tanta barreira, a gente perde amigos, as pessoas se distanciam de nós, porque está querendo ser melhor do que os outros. Não, só estou querendo ser normal, só estamos querendo ser honesto. Então não se conforme. Segundo ponto aqui interessante, é transformando a mente. O que é transformar a minha mente? Transformar é mudar de forma, é tornar-se diferente, é mudar as práticas. Eu, por exemplo, posso falar com bastante propriedade, porque eu me converti com 24 anos. Então eu estive dos dois lados da moeda, sei perfeitamente o que tem do lado de lá. É por isso que a gente ensina muito os nossos filhos, queridos irmãos, para que eles não entrem nesse laço achando que aqui esse sistema de corrupção vai produzir alguma coisa boa. Nunca produz, é só um pequeno tempo de prazer, é momentâneo, é passageiro, é temporário, e a coisa sempre desanda. Trazendo para o lado de fora da igreja, as questões dos vícios, por exemplo, ver uma pessoa viciada em álcool, nunca existe o último gole, eu vou tomar hoje o último, porque amanhã não vou, porque vou parar, não, sempre está lá. O viciado em prostituição é a mesma coisa, termina um relacionamento, já precisa ter outro. A mente, ela está presa, ela está totalmente corrompida dentro disso, então ela precisa de uma mudança radical. Quando eu aceitei Jesus, a minha mãe falou para mim assim: duvido que você aguenta 3 meses. Minha mãe, hein? Glória a Deus, ela me conhece, ninguém melhor para conhecer a mãe da gente. Mas para a glória de Deus, nós já estamos com 22 anos aí servindo a Deus. Então, se não mudasse a mente, eu não teria conseguido obter vitórias na minha vida. Eu precisei primeiro
transformar a minha mente. Quando transformei a minha mente, quando mudou a minha mente, aí, como eu acabei de dizer, os meus hábitos diários, a minha vida tomou rumo diferente. O que vocês acham que as pessoas que estão lá fora pensam de nós aqui dentro? O que vocês acham? Que eles falam, nossa, que legal, eles vão na igreja 3 vezes por semana, que coisa boa, meu Deus, que coisa linda. Nossa, eu queria ser desse jeito. Você pensa que eles pensam isso? Eles falam assim, o que esse povo tem na cabeça? O que esse povo todo dia tem? Tem esposa que está me ouvindo aqui agora, que o marido fala, você está doente? Já foi 2 vezes na semana na igreja, você quer ir mais uma? Aonde que esse homem queria que a mulher dele fosse? Não, fica a minha pergunta aqui hoje. Tem um lugar melhor para a gente poder ir do que estar na igreja? Você vem aqui na igreja com uma expectativa. Qual a expectativa? Vou lá porque eu preciso de um milagre de Deus. É claro que Deus pode fazer um milagre a qualquer hora, mas as pessoas, para elas, isso aqui é um absurdo, você estar na igreja o tempo todo. Alguns, os que se consideram intelectuais, sou inteligentão, estudei, fiz 10 faculdades, sou um cara, sei de tudo, não sei o que, não sei o que lá. Isso é fanatismo. Chama de fanático. Se passar 30 dias com nós aqui, vai ficar mais doido do que nós. Vai querer vir sempre. Porque a igreja só produz isso aqui, conhecimento, entendimento. A igreja ensina o ser humano a conviver no dia a dia. E para as pessoas isso é loucura. Para as pessoas, por quê? Porque a mente delas está envolvida em coisas mundanas. O prazer do homem mundano, ele está relacionado com a carne. O prazer do homem espiritual está relacionado com o espírito. Olha que coisa linda, quando acaba o culto de domingo. Não, é coisa fantástica. Tem que gravar e levar para as pessoas que não entendem ver. A gente senta na mesa, o que a gente fala? Que palavra! Meu Deus do céu! Foi demais. E daí já entra daqui, já lembra da outra, já vai na outra, já vai para o congresso, já vai não sei onde. A conversa para uma pessoa que não conhece esse mundo espiritual, essa mente transformada, ele fala, são tudo doidinho da cachola. Estão tudo com problema de cabeça. Porque o prazer que nós sentimos na nossa vida espiritual pela transformação da nossa mente, não está mais relacionado com a carne. Está relacionado com o espírito, são 2 coisas diferentes. Quando a mente é espiritual, ela deseja, ela anseia por coisas espirituais. Por isso que às vezes tem pouca gente na terça-feira, porque ela ainda está muito carnal a mente. Aproveitar a oportunidade, né? Ainda está muito carnal, então está querendo. Mas quando a gente tem a nossa mente transformada, a nossa mudança de mente, ela traz mudanças de atitudes e traz para nós novos hábitos. Gente, antes de eu servir a Deus, eu trabalhei numa empresa de ônibus, vocês sabem, eu já falei para alguns aqui, por 27 anos, fui motorista de ônibus. Ainda hoje eu encontro pessoas que falam, você não é crente, cara? Você é crente de verdade? Eu falo, não, sou pastor também, crente e pastor. Por causa das atitudes que a gente tinha, eram atitudes reprováveis, que as pessoas hoje não acreditam que essa transformação gerou isso em nós. Juliana tem uns parentes dela que acho que fala para ela assim, aquele cara, é verdade que ele é pastor mesmo? Que eu trabalhei com eles, nós trabalhamos juntos, muitos anos. Eu acho que ela deve ouvir direto, mas aquele Amorim é pastor mesmo, de verdade? É de verdade mesmo, assim, dá para confiar? Porque as atitudes da gente eram atitudes totalmente corrompidas. Totalmente atitudes que eram desprezíveis, coisas que eram, eu não pensa num cara que gostava de levar uma vantaginha, meu Deus, pudesse achar um jeito de dar uma lalada, eu estava ali na ponta. A gente se converteu, não tem mais essas coisas. Hoje a gente prefere perder do que ganhar sem ser honesto, né? Então a mudança de mente, ela traz mudança de atitudes e nós adquirimos novos hábitos. Um exemplo, a gente passa a ser verdadeiro, a gente passa a ser amoroso, a gente passa a ser honesto, a gente passa a ser paciente, amém ou não amém? A gente passa a ser não avarento, a gente passa a ter um companheirismo maior e coisas semelhantes a isso. O crente fiel, ele traz essas características com ele. Ele mudou suas atitudes, sua forma de ser, sua maneira de pensar. Por quê? Porque a transformação da mente dele. Se você continua, se nós continuarmos do mesmo jeito que nós viemos de lá, alguma coisa tem que estar errada.
Eu coloquei aqui que o inimigo quer que o mundo nos transforme, e não que nós venhamos a transformar o mundo. É verdade, tem igreja, não vou dizer igreja, tem segmentos, porque tudo que tem no mundo existe coisas boas e coisas ruins, tem segmentos que eles acreditam que eles se adaptando ao sistema que existe aí fora, eles vão trazer mais pessoas. E às vezes eles têm sucesso, têm êxito, mas essas pessoas acabam não indo para o céu, porque essas pessoas não têm mudança de vida, elas não têm transformação de mente, elas continuaram a mesma. Elas continuam com as mesmas práticas, os mesmos enganos, os mesmos erros, as mesmas coisas. Elas estão em busca de cura, de milagres, de libertações. Estão em busca disso, de prosperidade, porque o evangelho da prosperidade é enorme. Elas estão em busca dessas coisas, elas não estão em busca de transformação de vida. Só que cura, milagre, libertação, prosperidade não levam o homem para o céu. E o nosso propósito e a nossa proposta não é de você ser rico, não é de você ter a melhor saúde, não é de você ser curado de todos os teus males. A nossa proposta é que você seja salvo. As outras coisas a gente acredita que vem de bônus, porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão alcançadas. Então essa é a diferença. A gente quer que você tenha uma vida diária abençoada através da sua mente transformada, porque às vezes acontece, acho que aqui não vai acontecer com ninguém, né? Deve ser só em outro lugar, mas às vezes você está num ambiente de trabalho e as pessoas estão lá e de repente você começa a se adaptar ao que o mundo oferece. Você já ouve uma frase: mas você é crente? Você não é crente? Aí o cara, para dar uma desperta: eu sou, rapaz, mas não tem nada a ver. Ah, tá. O ímpio falando: mas você não é crente, cara? Crente pode fazer isso? E aí? Então você vê que eles têm uma avaliação da gente, eles avaliam o jeito que a gente é. A gente tem um padrão que é conhecido pelo ímpio, pelo pecador lá fora, e às vezes o crente dentro da igreja parece que esquece desse padrão, esquece que ele precisa ter uma conduta moral adequada. Às vezes entra numa piadinha, uma brincadeirinha, e quando vê, se adequou o sistema, e o outro fala: mas você é crente? Sem contar aqueles que eu sempre falo, né, que trabalha 20 anos num lugar, aí de repente você chega naquele lugar: ô irmão, a paz do Senhor, um amigo: quê? Você é crente? Estamos 20 anos aqui, nunca vi, pensei que você não era nada. É os, como é que é, os 007 de Deus, né, que estão escondidos aí para não... Então a gente precisa cuidar, queridos irmãos, porque o inimigo quer que o mundo nos transforme, mas Deus exige que nós venhamos a transformar o mundo. O testemunho, quantas pessoas que você já deve ter visto, gente, de pessoas que veem a conduta de uma pessoa e ela diz assim: eu queria ser igual àquele homem. Eu contei para vocês aqui, vou repetir, porque talvez tenha alguém que não viu. Nós tínhamos um vizinho na nossa frente, nós temos um casal que ficava na nossa frente, que morava, que a gente cumprimentava eles todo dia, nunca pregamos para eles, nunca chegamos falando: você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus. Não, a gente nunca fez isso. A gente conversava, tinha um relacionamento, eles nunca deram brecha para nós, mas a gente nunca imaginou que eles estavam nos avaliando, que eles estavam cuidando de nós, que eles estavam olhando os nossos passos. E um certo dia ela precisava de alguém para cuidar da filha dela, e ela falou que pagava o que a Marinês quisesse. Ô, glória! Foi ou não foi? Para cuidar da filha dela, porque ela queria que a filha dela tivesse a influência da nossa família, pela conduta que a gente fazia. Porque nós tínhamos um padrão, e temos até o dia de hoje. Então os nossos vizinhos, hoje ela é evangélica, serve a Deus, tá, a filha canta nos adolescentes, uma benção. Por quê? Porque eles contemplaram a conduta nossa no dia a dia. 7 anos você ficou cuidando dela, né? E eles hoje servem a Deus também, simplesmente por causa da conduta. Então o que acontece? É não se adaptar, é não entrar no mesmo sistema. Ah, estamos aí, beleza, não tem uma cervejinha, tal. Tem um casal amigo nosso aí que foram convidados para uma festa de crente. Ele disse que rolou a maior festa lá, de tudo que precisava tinha. Levantaram e foram embora. Falou: não, aqui não é para nós. Não, nosso aqui é diferente. Nós não estamos amoldados a este mundo. Nós temos um padrão diferente. Mas não é festa de crente? É festa de crente. Mas por que tem isso, isso, isso? Não, mas sabe, aí tem algum crente que a gente tem que agradar todo mundo. Então Deus abençoe vocês. E foram embora, fizeram certo. Por quê? Porque uma conduta moral adequada não está conformado com aquele tipo de coisa. Não se conforma. Porque é facinho para alguns irmãos, tem vergonha de expor
impor a fé deles, aí eles entram em qualquer balanço das águas. Não, ali não, é só gente da prateleira de cima, é só a nata, não sei o quê, tomando uma cachaçinha aí. Só um golinho, Deus, não vai dar nada. O meu amigo fica chato, vou pregar para ele. Vou pregar para ele. Porque tem vergonha de expor a sociedade onde ele vive. Sabe o que a Bíblia diz para esse tipo de pessoa? Que naquele dia o Senhor também se envergonhará dele. Está ou não está na Bíblia? Então, onde eles chegam, eles são crentes camaleões, eles se adaptam facilmente. Se adaptam facilmente, pega a mesma cor, o mesmo jeito e pratica as mesmas coisas. Então, cuidado, porque essa mente não foi transformada. Gostou do Evangelho, gostou da igreja, achou legal, entrou aqui dentro, só que o Evangelho nunca entrou na vida deles. Quando você transforma a sua vida, você transforma o seu ambiente. Isso é fato, é o que eu disse da nossa vizinha. Transformou sua vida, o ambiente onde você vive será transformado. As pessoas seguirão. Me lembro quando eu aceitei Jesus, todo mundo, não sei o que, não sei o que lá, está indo atrás, vai roubar a igreja, vai atrás da mulherada, era só isso. Minha esposa está aí para falar, daqueles funcionários da empresa, hoje nós temos pastores, nós temos dezenas de funcionários que hoje servem a Deus, são crentes em Jesus Cristo, só pela nossa conduta. Quando você transforma a sua vida, você transforma o ambiente onde você vive. Se você não mudar a sua mente, se você não transformar a sua vida, continua do mesmo jeito a situação ali. Fatores que o inimigo tenta introduzir na mente para que as pessoas se adequem ao mundo. Olha que interessante. Primeiro, eu posso frequentar qualquer lugar e sair ileso, sem nenhuma contaminação. Não, estou firme, pastor. Estou só vitória. Fique tranquilo. Ih, pastor, sou acostumado com isso aí, pastor. E aí começa a frequentar qualquer ambiente. Sabe o leproso de Mateus capítulo número 8? Sabe onde ele deve ter pegado a lepra? Primeiro, ou ele comeu com alguma coisa contaminada, porque ele era um homem já. Ou ele esteve em algum lugar contaminado, ou ele tocou em algo contaminado. Por isso que ele pegou a lepra. Ele não nasceu com lepra. E tem pessoa que diz que eu posso frequentar qualquer lugar que eu vou sair normalzinho. Não tem problema nenhum. Posso participar disso que não vai dar nada. Segundo, eu não quero ser radical igual esse povo aí, você tá doido. Isso é radicalismo. Eu não, eu vou em qualquer balada que me chamar e eu sei quem eu sou, eu me garanto. Eu não vou ser radical assim desse jeito. Isso é coisa de crente fanático. Isso é coisa de crente. Olha, se eu fosse você, eu tomava cuidado, porque a Bíblia diz para nós cuidar onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Aí aquela frasezinha daquele ônibus, quem lembra do ônibus? Que a gente pode estar no ponto, quando você vê aquele ônibus que está escrito assim, isso não tem nada a ver. Nunca pegue ele, porque o ponto final dele é no inferno. Nunca pegue. Quando você vê assim, isso não tem nada a ver, você fala, passa direto, meu amigo, passa que não é para mim. Porque o ponto final dele é no inferno. O que a gente ouve de ser de crente com 50 anos na igreja, isso aí não tem nada a ver, isso é bobagem da cabeça desse pastor. Não, abre o olho, porque esse ônibus, o ponto final dele é no inferno. Eu coloquei um negócio aqui que vai dar um choque, assim, meio de... Mas eu coloquei. Coloquei aqui, eu não vejo problema nenhum em dar uma bebidinha socialmente. Beber só um golinho, tá tudo certo. Não ficando bêbado, não tem problema nenhum. Eu acho que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se pode beber um pouquinho, pode mentir um pouquinho também. Se pode mentir um pouquinho, pode roubar um pouquinho também. Se pode fazer um pouquinho de tudo, eu acho. Ninguém diz amém, né? Ninguém diz glória, né? Mas tome cuidado, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Livro de Lucas, a Bíblia diz assim, presta atenção porque isso aqui é forte. Quando vocês fizerem tudo que está escrito nesse livro, considerem-se servos inúteis, porque vocês precisam fazer ainda muito mais. Tem coisas que você tem que fazer além daquilo que você está aprendendo aqui, porque a santidade e a santificação Deus se agrada. Eu jamais deixarei as minhas velhas amizades. Se for para mim deixar as minhas velhas amizades para ir para a igreja, para servir a Deus, então eu não sirvo a Deus. Eu quero continuar com as minhas velhas amizades. O que mais derruba pessoas no mundo espiritual, o que mais tira pessoas da igreja é a influência negativa. Vocês sabiam disso ou não? Influência negativa. E vai uma estatística para vocês aí que é forte, eu vou falar muito para vocês nunca esquecer. 95% das pessoas são influenciadas. Só 5% tem o poder de influenciar.
Então tome muito cuidado. Não, se for para deixar os meus amigos, as minhas amigas, que não, eu não vou deixar. Cuidado, isso é coisa do inimigo para você não mudar a sua mente. Outra coisa aqui, você já ouviu isso aqui, ó. Eu não vou viver o tempo todo na igreja. Não, verdade. Fica lá na frente da Sky. Fica na frente da Netflix. Fica na frente das novelas. Porque eu não vou viver o tempo todo dentro da igreja. Esse negócio aí não vou... Gente, explica para mim. É estranho, né? Estranho, não parece? Me diga para mim, aonde nós poderíamos encontrar um lugar com mais condição de recebermos um milagre igual a esse? Porque por mais que eu estou dando um ensinamento, pode estar acontecendo um milagre aqui agora, pode estar acontecendo alguma coisa sobrenatural, alguém pode estar sendo curado do câncer, alguém pode estar tendo a sua vida totalmente transformada. Eu não vou viver o tempo todo dentro da igreja. Nós vamos ver o tempo todo aonde então? Aonde? Em cima do nosso sofá, pastor, que a minha esposa pediu para mim comprar e que eu comprei com muito carinho e amor. E se ela pedir outro, eu compro amanhã. Então cuidado com essas conversas, que isso é coisa do inimigo. Eu já fui 2 vezes essa semana na igreja. Que monte, hein? Meu Deus do céu. Já fui 2 vezes essa semana na igreja. Onde nós vamos parar desse jeito? Olha como é que o inimigo ele é estratégico, pastor Johnny. Da igreja que nós 2 viemos, se não fosse 4 vezes, era expulso, né? Mas era expulso, né? 4 era o mínimo que nós tínhamos que ir. Outro ponto aqui que ele coloca: eu não preciso dar testemunho em todos os lugares. Aqui não é ambiente para a pessoa ver Deus na minha vida. Aqui eu posso me disfarçar de demônio um pouquinho. Não sou, mas eu posso me disfarçar. Não tem que ser em todo lugar que eu tenho que dar testemunho de Jesus Cristo. Esse ambiente que nós estamos aqui é um ambiente um pouco mais diferente. Não é para ficar falando desse negócio de igreja, esse negócio de Deus. Esse ambiente aqui é diferente. Então aqui eu me disfarço um pouquinho. Que complicado isso, né? Nós temos que dar testemunho de Jesus Cristo em todos os cantos, querido, em todos os cantos. Aí por último a gente falar afinal, eu dependo desse sistema para viver. Se eu não me adequar a ele, como que eu vou viver no meio dele? Não, você não depende dele, você depende da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Lembra quando eu falei para vocês sobre contentamento? Transformação de mente. Tem gente, irmãos, que ele pode ter o mundo inteiro, ele não vai estar contente. Está onde isso? Está na mente. Tem gente que sai de manhã, cata 5 quilos, 10 quilos de papelão, entrega o papelão, pega R$20, passa no mercado, compra um pão, compra 2 coxas sobre coxa, chega em casa e faz festa. Tem gente com carros, que eu não sei falar o nome desses carros, profundo estado de depressão. Tem gente que vai comer hoje, vai fritar um ovo, vai colocar um arrozinho, vai fazer um caldo de feijão, porque vai ter só uma meia dúzia de caroço, e vai dar glória. Vai dizer que ao contentamento onde está? Está aqui, ó. Então é por isso que tem pessoas que vão sofrer a vida inteira, porque a mente não está transformada, está apegada em coisas. Domingo eu falei que Deus não tem negócio com coisas, Deus tem negócio com pessoas, com gente. Deus gosta de gente. Coisas, o que eu preciso verdadeiramente para me viver? O que pode me produzir contento? Quantas pessoas que vão ir para o inferno dentro da igreja porque são avarentos? Porque a Bíblia diz o quê? Que os avarentos não herdarão o reino dos... Não adianta enganar, vão para o inferno mesmo, não tem jeito de escapar. Por quê? Porque criaram um Deus para eles chamado riquezas. Não se contentam com nada, não se satisfazem. E o que acontece? As pessoas que ainda não tiveram transformação de mente, elas não deixam o Deus dela, porque elas estão apegadas, elas não deixam aquele sistema, porque elas estão apegadas naquilo, como que se elas dependessem de coisas. Ó, vai uma palavra para você viver o resto da vida abençoado. Você não depende de coisas, você depende de Deus. E Deus é campeão em nos surpreender, trazendo coisas sobrenaturais para a nossa vida. Se você é fiel, se você é filho, eu não vou nem dizer fiel, porque a Bíblia diz que quando eu me torno infiel, Deus continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo.
Se você é filho dele, querido irmão, tem uma palavra para te dizer, ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Não precisa você negar ele em hipótese nenhuma, faz com que a sua mente seja transformada. E terminando aqui, terceiro ponto, experimentando a vontade de Deus. Como experimentar a vontade de Deus? Primeira coisa, queridos irmãos, preste atenção. Eu sempre digo também, é uma coisa que eu gosto de falar muito na igreja, nós conhecemos muito a vontade de Deus, ou as vontades de Deus, na área ministeriais. Vamos lá? João 6, 39 e 40, a Bíblia diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a primeira vontade ministerial de Deus é a salvação de toda a humanidade. Esse negócio aí, não, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Não importa se tiver 5 ali, se for homem de Deus, mulher de Deus, é isso que Deus quer. Isso é mentira. Deus quer todo mundo. Deus queria que todo mundo fosse salvo, mas nem todo mundo quer ser salvo. Mas aqui o texto deixa claro que a vontade de Deus é que todas as pessoas fossem salvas. No livro de Timóteo também confirma. João 9,31, outra vontade de Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Segunda coisa, que nós sejamos tementes ao Senhor. Temente a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Quando nós respeitamos a Deus, nós entramos dentro da sua vontade. Terceiro ponto aqui, porque assim, 1 Pedro 2,15, porque assim é a vontade de Deus, que nós, fazendo o bem, tapemos a boca à ignorância dos homens insensatos. A vontade de Deus é que nós sempre venhamos a fazer o bem, em todo o tempo, não é só de vez em quando, é em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 4,3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós vos abstenhais de todo tipo de fornicação. A vontade de Deus é que nós venhamos a ser santos, que nós não venhamos a se contaminar, que nós não venhamos a se perder. 1 Pedro 3,17, essa aqui é legal. Porque melhor é que vocês padeçam fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. A vontade de Deus é que nós não venhamos levar vantagem em tudo. Então, se você vai sofrer fazendo o bem, pratique isso, porque vale a pena. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sempre ser agradecido. Ser agradecido a Deus por tudo. Você agradece a Ele pela luta? Não, só pela bênção. Você agradece a Ele. Você sabe que no meio das lutas, no meio das tempestades, é que nós estamos sendo aperfeiçoados? Nós estamos sendo preparados? Você sabia que Deus não prepara ninguém dentro de Canaã, na bênção? Ele prepara no deserto. É o deserto que faz a gente amadurecer. É o deserto que faz a gente conquistar as batalhas que a gente vai enfrentar lá na frente. A gente nunca vai poder pregar para alguém, ou nunca vai poder sair de uma situação difícil, a gente nunca passou por ela. Então Deus, Ele permite esse deserto na nossa vida muitas vezes, para que a gente, queridos irmãos, possa aprender com Ele. Então em tudo nós devemos ser agradecidos, na hora boa, na hora ruim, nós devemos agradecer ao Senhor. 1 Pedro 4,2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, é que você seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus é essa. Essas são as vontades ministeriais de Deus. Essas vontades, se você praticar, Deus continua sendo Deus. Se você não praticar, Deus continua sendo Deus igual. Se você praticar essas coisas, você vai ser ricamente abençoado. Se você não praticar, você vai ter muitas dificuldades. Agora, essa não é a principal vontade de Deus. Essas são as ministeriais, que faz bem só para você. Vamos lá? Se eu, por exemplo, salvar toda a humanidade, querido irmãos, nós fazemos a vontade de sermos temente a Deus, qual bem que nós vamos, se nós deixarmos de ser temente a Deus, ou se não trabalharmos para a salvação da humanidade, o que isso vai prejudicar a Deus? Nada. Deus vai, o projeto dele, Ele vai fazer de qualquer maneira. Se eu não fazer o bem para ninguém, o que isso vai prejudicar a Deus? E nada, tudo isso vai trazer prejuízo para mim. Agora eu termino aqui o nosso estudo, irmãos, com a vontade pessoal de Deus, e essa eu gosto de falar, eu repito muito, vários lugares que eu passo. Deus tem duas vontades,
E elas precisam acontecer na nossa vida. A primeira vontade pessoal de Deus é revelar-se ao ser humano. Infelizmente, não são todos que podem levantar e dizer a mão e dizer assim: eu já tive uma revelação de Deus. Eu sei quem é Deus. Infelizmente, tem pessoas de 20, 30, 10, 12, 40 anos que nunca tiveram a revelação divina na vida deles. Uma vida dentro de um sistema religioso. Uma vida dentro de um sistema. Nunca tiveram uma experiência sobrenatural de amor. Algo que viesse constranger eles pelo amor que Cristo derrama sobre ele. Paulo diz que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Então a primeira coisa que Deus deseja é se revelar a você. O sonho de Deus, querido, o sonho dele é que você nunca mais abra a boca e fale dele com dúvidas, mas que tenha convicção absoluta de quem ele é, do que ele faz e do que ele é capaz de fazer. Deus não espera, não é a vontade dele que você o trate como um Deus, a vontade dele é que você o trate como um pai, que você se relacionasse com ele dessa maneira. Aí você vai entender qual é a agradável, boa e perfeita vontade dele. É um relacionamento de pai e filho. O relacionamento de pai e filho tem conflito às vezes, mas é sincero. Não é desse jeito? A gente às vezes não chega para o pai da gente, ou os filhos da gente não chegam para a gente falando, olha por exemplo um relacionamento de pai e filho. A Bíblia diz, queridos irmãos, de um homem que Deus se revela para ele. Olha o que esse homem fala. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vai até Gideão e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele, tá, para. Deus é comigo? Se fosse no dia de hoje, nós pesado, só que nunca. Se ele é comigo, por que estamos passando por tantas dificuldades? Olha a sinceridade desse homem, gente. Ele não estava falando com o João, com o Pedro, com o Zé, com o Mané. Ele estava falando com um anjo, ele estava falando com Jesus na sua teofonia, ele estava falando com Deus. O senhor é comigo? Certeza? Então vai me explicando aí por que essa situação. Que relacionamento que é esse? Esse relacionamento de pai e filho. Não é aquela falsa espiritualidade. Não, tudo bem, eu posso passar, não tem problema. Não, ele abriu, ele mostrou quem ele era de verdade. E esse é o desejo de Deus, é que os homens o conheçam como pessoa, como alguém que tem sentimento, como alguém que se alegra, como alguém que se entristece, como alguém que sofre, como alguém que sente prazer. O desejo de Deus, a vontade dele é essa, que os homens o conheçam como ele é. Porque às vezes a gente coloca Deus num pedestal e a gente não o conhece como ele é. A Bíblia diz que ele tem sentimentos como qualquer um de nós. A Bíblia diz que ele sente tristeza, sente alegria. A Bíblia diz que ele vem, que ele vai. Eu falei um dia que alguém se escandalizou, eu falei que tem culto que Deus não vem. Se escandalizaram. Não, onde que tem isso? Onde já se viu tem culto que Deus não vem, irmãos? Está lá na Bíblia, no livro de Apocalipse: eis que eu estou à porta, estou tentando entrar e vocês não deixam. E pastor, isso é no coração. Que coração? Era na igreja, queridos, que Deus estava tentando entrar. Era dentro do templo, no seu sentido literal. Claro que eu posso aplicar no coração, mas era no sentido literal, batendo na porta da igreja: deixa eu entrar no culto de vocês, deixa eu fazer parte. Tem culto que Deus não consegue entrar porque a gente não permite, porque não o conhecemos como pai, não o conhecemos como pessoa, não o conhecemos como homem. Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Pastor, qual é a maior vontade de Deus? Revelar para você, revelar-se a você nessa noite. E a segunda vontade de Deus, pessoal dele, que é fantástica, é que ele tem imenso desejo de cuidar de você. Ele não queria que você confiasse em coisas exteriores. Ele não queria que você confiasse no seu conhecimento. Ele não queria que você confiasse no seu dinheiro. Ele não queria que você confiasse na força do seu braço. Ele queria que você confiasse nele. É por isso que ele disse no livro de Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, vem aprender de mim. Eu acho interessante que ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Se coloque em pé nessa noite. Deus deseja, queridos irmãos, cuidar de nós. Por isso que vou repetir, vou aproveitar
o tema que nós estamos falando. Por isso que eu vou dizer para você, querido, não perca as oportunidades que nós temos de se unirmos como igreja para fazer alguma coisa para Deus. Porque eu repito, eu falo, eu vou repetir toda a vida, não é pelo nosso trabalho que nós vamos conquistar o coração de Deus. Pode trabalhar o dia inteiro. Você pode correr o dia inteirinho, você pode ser o melhor de tudo, carregar essas cadeiras 24 horas por dia nas costas, para cima e para baixo, limpando, fazendo. Aquilo não é isso que conquista o coração de Deus. O que conquista o coração de Deus é relacionamento, é intimidade, é o estar junto com Ele, é o colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Então às vezes a gente consegue trabalhar um dia todo e não consegue passar uma hora de oração. Que coisa engraçada isso, né? Que evangelho é esse? Que Deus é esse? Que relacionamento é esse? Deus já nos abençoou, já temos condições, podemos nem trabalhar, às vezes não precisamos trabalhar porque estamos aposentados, estamos abençoados, mas passar uma hora com Deus não está dando. Se passa em casa, glória a Deus. Se passa em casa essa uma hora e meia, glória a Deus, mas alguns nem em casa, nem em lugar nenhum. Então que Deus é esse? Esse é um Deus que a gente tem Ele só na mente, mas não tem relacionamento com Ele profundo. Porque se tivesse, não teria dificuldade nenhuma em passar horas junto com Ele. Horas. Eu nunca achei dificuldade em passar 2, 3, 4, 5 horas junto com Deus. Nunca. Desde quando me converti. Aprendi muito cedo isso. Por quê? Porque Deus já se revelou à minha pessoa. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é Pai. Eu sei que Ele é pessoa. Eu sei que Ele sente alegria e que Ele sente tristeza. Eu não tenho negócio com Deus. Eu tenho filiação. Ele é Pai e eu sou filho. É uma questão de paternidade. Então aí quando eu venho para um lugar desse, alguém pergunta: por que o pastor fica chorando toda hora naquela cadeira ali? Está na prova. Que prova, irmão? Estou debaixo de uma bênção que não tem aonde ser maior. Saí de um lugar onde não tinha nem um chinelo de dedo para usar. Morei numa casa que não tinha chão, não tinha piso. Mas toda hora, pastor, a gente olha ali e parece que o homem está chorando de alegria. Eu já disse e vou repetir para vocês de novo: não dá para vir num lugar desse e sair sem sentir a presença de Deus. Não dá. Por isso que eu não tenho dificuldade quando os cantores dizem: fica em pé, eu fico em pé. Quer que pula, nós pula também. Quer que dá chute, nós dá chute também. O importante é a gente promover a Deus um culto racional, verdadeiro, independente da situação que tiver. Tem dia que eu estou passando por alguma tribulação, por alguma angústia, eu coloco naquela portinha ali, ó, deixo ela ali, mas e quando eu chego aqui, ai Senhor, me ajuda. Que ajuda, Senhor, eu te dou graças, 1000 glórias. Quem vê minhas orações, escuta quando eu começo o culto, 1000 glórias, 1000 louvores, 1000 adoração, porque eu sei da onde eu vim, eu sei o que eu era e eu sei para onde eu ia, e Deus mudou a minha trajetória, Deus mudou a minha vida e me colocou em lugares altos. Então eu tenho muitos motivos para poder agradecer ao Senhor. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você. Coloca a mão no seu coração aí. O mundo, queridos irmãos, não pode te oferecer nada. Esse mundo sistema, esse mundo corrupto. Não se adapte a ele, porque não vale a pena. Não vale a pena. Pastor, mas ainda que eu leve prejuízo, ainda que você leve todo tipo de prejuízo, não se amolde, não se adapte, porque Deus tem o melhor para a sua vida.